Olá, queridos. A gente está estudando Romanos sequencialmente. No capítulo 11 fala da grandeza que a gente estudou da última vez, da grandeza, da sabedoria de Deus, quão inescrutáveis são os seus pensamentos, são os seus caminhos, e a gente não pode ter nenhuma soberba de a gente achar que sabe como Deus pensa, como Deus age, como botar Deus dentro de uma caixinha e dizer assim, assim, assim que Ele faz. Deus trabalha no caos, Deus opera maravilhas no jeito, na hora que Ele quer. Os seus desígnios não vão ser frustrados. E a gente viu muito isso quando a gente estudou no capítulo 11, principalmente, no 10 e no 11, no 9, no 11, sobre a questão dos judeus terem rejeitado o evangelho, alguns, ou a maioria, como povo. E o finalzinho do capítulo 11 termina assim, que é uma coisa linda, só isso aqui já... Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, Jesus, e por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele, Jesus, pois a glória eternamente. Amém. Isso a gente tratou na última conversa que a gente teve aqui. Eu queria começar com você agora o capítulo 12. O capítulo 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, depois de tudo isso que Paulo vem falando desde o capítulo 1, quem é ele, Paulo, quem é Jesus, que Jesus é a palavra, que a salvação é pela graça, que a salvação não é pela lei, que os judeus se enrolaram porque eles ficaram agarrados à lei, ficaram agarrados a normas, a regras, eles não conseguiram ver a misericórdia de Deus, que por causa do endurecimento do coração deles, sobrou pra gente, embora nunca tenha sido só para eles. Isso tudo a gente tratou, e isso tudo termina com essa passagem que a gente leu. A profundidade da sabedoria de Deus. Quem é que pode ousar a questionar a misericórdia, a graça, os caminhos do Senhor que são inescrutáveis? Agora Paulo vem dando uma recomendação. Ele diz: rogo-vos, irmãos, peço, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. A gente viu que é pela graça, a gente viu que todos estão, foi uma questão importante que a gente viu, se não me engano, no capítulo 9, que todos estão predestinados à salvação. Todos estão predestinados eu vou até ler a passagem. Todos estão predestinados a serem conforme a imagem do seu Filho. E a esses que ele predestinou, ou seja, a todos, a esses também chamou. E aos que chamou, portanto atenderam o chamado, a esses também justificou. E aos que justificou pelo sangue de Cristo, a esses também glorificou com a presença do Espírito Santo, o selo da promessa. Mas ele também diz, e ele deixa bem claro, que essa escolha, que essa decisão, de que existem dois caminhos, expõe a vida e a morte, isso é uma coisa contínua, porque não é um dia, há 30 anos
no meu caso, há 15 anos atrás, um dia eu levantei a mão e entreguei minha vida a Cristo. Só que depois disso, todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras confirmam ou não isso. Então, ele até fala, nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que ficam firmes. Então essa decisão, ela está o tempo todo à nossa frente. Continuar, perseverar, confiar, nos render ou não. É o caminho de vida, o caminho de morte. Por isso Paulo está pedindo, olha, por isso que eu estou pedindo a vocês, pelas misericórdias de Deus, agarrados à misericórdia de Deus, na graça de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional, como quem sabe o que está fazendo, como quem sabe que está tomando a decisão de agradar aquele que fez tudo por mim, que fez tudo no meu lugar, daquele que pagou o preço de morte, que era meu, que era seu, para nos resgatar do pecado, nos livrar do peso do corpo de morte, como diz Paulo, e nos religar, nos trazer intimidade de novo com Deus, tudo isso com esse objetivo, nos trazer intimidade com o Pai. Então ele diz, olha, toma como culto racional, faça como uma coisa consciente, entregar os membros do seu corpo por sacrifício. Porque a gente já falou aqui no livro de Romanos que a carne não morre, ela não se converte. Então, e nós falamos que há uma militância, a carne vai o tempo todo militar contra a vontade de Deus, que está impressa no nosso coração e que agora veio habitar em nós pelo Espírito de Deus. Então ele está dizendo, olha, nessa luta, nessa militância entre carne e espírito, oferece a tua carne como sacrifício vivo. Oferece. Faz ela calar. Lá em Zacarias diz, cale-se diante dele toda a carne. Cale-se diante de Jesus toda a carne. Quando você vir que a carne quer se levantar, e toda hora ela quer se levantar, cala a boca, quieta. É assim que a gente tem que tratar a carne. Quieta aí, não é tua vez de falar. Quem está falando aqui, quem está reinando aqui, quem está imperando aqui é o Pai. É o Senhor da glória. Então, carne, fica quieta, sossega. Isso é um exercício diário. E é uma coisa que a gente vai aprendendo na caminhada, mas que ninguém se iluda. Eu tenho domínio total. A minha carne não se levanta. Eu não se iluda. Essa carne aqui, enquanto a gente estiver nesse casco aqui, a carne se levanta. Pequenas coisas, coisas sutis, ela vai se levantando. Se você não está atento, se não é um culto racional, se não é uma questão que você deseja fazer, uma coisa pensada, ela se levanta e te derruba. Ele está falando, entrega o teu corpo como sacrifício vivo. E ele diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que quando a gente fala de renovação da mente, a gente, que eu digo secularmente falando, a gente fala, né? A pessoa tem que pegar a moda, a gíria da época, a moda que a gente está vivendo, né? Você já é uma vovó, já é um vovô, mas tem que se vestir para frente, tem que estar dentro do... Se transforma, você tem que estar... qual é a palavra que usa? Você tem que estar
adaptado à modernidade. Eu não sei, me perdi a palavra agora como é que se fala isso, mas é esse sentido, né? Você tem que estar antenado, pegar as coisas. Agora um monte de descolado, um monte de vovozinha aprendendo a mexer na internet, e fica lá, e anda toda piriguete, toda papagaiada, toda não sei o que, eu não sei. O Paulo está dizendo exatamente o contrário. Ele diz assim, ó, não se conforma com esse século, não. Não toma forma. Porque a gente já falou aqui algumas vezes que as formas, os modelos, os valores passam, os modismos passam. A gente falou disso até falando sobre doutrina. As doutrinas são conforme os valores vigentes na sua época. 100 anos atrás, 50 anos atrás, hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ele está dizendo, não se conforma com nada disso. Que não é nem o que estava 100 anos atrás, nem há 1000 anos atrás, nem o que é hoje. Ele diz, renova a tua mente, não com o último modelito da vitrine, renova a tua mente com a palavra. É a palavra que renova a nossa mente, porque ela é eterna. Os valores de Deus, os padrões de Deus são eternos. A gente já tratou tudo nisso, tudo que eu falo, a gente já tratou tudo aqui em Romanos, no estudo de Romanos, que o bem e o mal é segundo os valores de Deus, não segundo os nossos, não segundo os modismos desse século, desse tempo. Então ele diz, olha, não se conforma com esse século, não se conforma com os valores, com os padrões, com a mentalidade, com as aceitações desse tempo, mas transforma a tua mente, ou seja, sai desse século, sai dessa realidade. Já falei, quem quer fazer uma viagem para sair da realidade, come a palavra, desconecta dessa realidade pela renovação da tua mente, deixa a palavra de Deus entrar, deixa Cristo entrar, porque a palavra de Deus é de eternidade a eternidade, não é temporal, não é vigente durante um tempo só. Agora a moda é azul, daqui a pouco é verde, daqui a pouco é amarelo, mas a palavra de Deus ela é eterna. Então ele está dizendo, renova a tua mente. E aí, que a gente já falou aqui, tem que comer e beber do corpo de Cristo, tem que experimentar, tem que ter intimidade. Quando ele fala comer e beber, é para experimentar, aprovar, ver se não é bom, ver se não é agradável, ver se não é o que te supre, não é o que vai suprir o que está faltando no teu coração, de paz, de alegria, de calma. Aí ele diz, quando isso acontecer, quando você começar a comer e beber de Jesus, primeiro que Jesus disse que quando você comer e beber dele, você tem parte com ele. Aí ele diz assim, aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que não tem nada a ver com nossas vontades ligadas a esse século. A gente quer ser rico, a gente quer isso, a gente quer casar, a gente quer o marido da outra, a gente quer o dinheiro, a gente quer muita coisa. Tudo para alimentar os nossos caprichos, os nossos desejos. Aí ele vai falar, quando você comer e beber de Jesus, não se conformar com esse século, quando você transformar sua mente por esse alimento que é Jesus, que é a palavra, você vai experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. É sobrenatural, é louco, é loucura para esse mundo, mas é gozo, é paz, é alegria eterna, para sempre. É algo que nada pode roubar de você, a não ser você. Se der, como ele começou aqui dizendo, se você deixar que os membros do teu corpo
saem voando por aí falando mais alto que você. Quando você deixar tua mão tocar no que não é para tocar, pegar o que não é teu, teus olhos desejarem aquilo que não é para você, teu ouvido ouvir aquilo que não é para ouvir, a tua boca falar aquilo que não é para falar, os teus pés correrem para um lugar que não é para ir. Então ele diz, olha, entrega o teu corpo como sacrifício vivo, para que a glória de Deus, ao fim e ao cabo, para que a glória de Deus se manifeste em você e através de você. Luz para o mundo, sal da terra. É algo novo, muito novo que Deus tem. É sobrenatural, é louco, é uma viagem. É desconectar a gente dessa realidade a tal ponto que a gente vai dizer assim, que a gente diz assim, como Paulo diz, sou peregrino aqui. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Jesus falou, Pai, eu falo por eles, mas não é que eles sejam daqui, mas eles ainda estão aqui. E nós ainda estamos aqui como embaixadores. A gente está numa terra estranha que não é nossa, não é o nosso reino. As nossas leis não são as leis que vigoram aqui. Nosso reino é outro. A gente só está aqui de passagem. A gente só está aqui para anunciar as bênçãos do reino ao qual a gente pertence. Pensa nisso, lê Romanos, lê os evangelhos todos, medita, ora. E aí a gente ainda não acabou o capítulo 12, mas vamos fazer homeopaticamente. Fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Beijo grande no teu coração. A paz. Tchau.